Olá, boa tarde a todos. No Conversa Pública de hoje nós vamos conversar com a doutora Jussara. Ela é ginecologista e vai falar com a gente sobre algumas substâncias que estão sendo utilizadas na prevenção do câncer. E são eles os probióticos, pré-bióticos e simbióticos. Boa tarde, doutora. Tudo bem com você? É um prazer estar com vocês hoje aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre alimentação, sobre prevenção, porque no Outubro Rosa a gente trabalha muito a questão do câncer de mama, que é um assunto que está na mídia, está nos hospitais, está nas clínicas. É um assunto, é uma doença que é democrática, ela tem uma extensão não só para pessoas com dinheiro, mas pessoas sem dinheiro, e tem acometido mulheres de várias idades, principalmente a partir de 50 anos. Doutora, para a gente começar nosso bate-papo, explica para a gente que substâncias são essas? Pois é, em 1945, um pesquisador trabalhava com a presença de lactobacilos. Através do iogurte, ele descobriu que as pessoas que utilizavam os lactobacilos vivos, que são substâncias que estão, né, no iogurte, são bactérias, as pessoas respondiam melhor às doenças, então elas tinham um tempo menor de doença, outros não adoeciam com facilidade, não tinham diarreia. Então ele pesquisou isso e as pesquisas continuaram, e nos anos 90 um pediatra russo trabalhou muito bem essas substâncias e tem trabalhado não só como coadjuvante de tratamentos, como também estimulador do sistema imunológico. Em que tipos de alimentos você pode encontrar essas substâncias? Frutas, verduras, todas essas fibras são os pré-bióticos, ou seja, auxiliam no trânsito intestinal. Os probióticos são aqueles probióticos que vêm a pró-vida, né, que auxiliam a vida. Eles melhoram o nosso arsenal de bactérias. O que significa isso? Todo mundo tem uma flora bacteriana no intestino. Então, quando a criança nasce só com um tipo de bactérias bem inocentes, e com alimentação, que deve ser com leite materno sempre, essas bactérias começam a crescer e começam a dar imunidade, defesa ao organismo do bebê. Com a introdução de alimentos, isso é muito importante, porque há pessoas que já introduzem em crianças alimentos com açúcar. Então, por exemplo, o açúcar é um alimento que vai alterar a flora bacteriana do intestino. Entrando agora no fator sobre o câncer, como é que essas substâncias ajudam nesse processo de prevenção? O câncer é uma assinatura genética, ou seja, as pessoas nascem com uma assinatura, com uma alteração do DNA da célula, e por algum motivo que a gente ainda desconhece, essas células são ativadas. Então, algumas substâncias a gente já sabe, por exemplo, o tabaco. Então, a gente sabe que a nicotina é uma das substâncias que aceleram e que detonam o DNA com problema, e aí você tem o desenvolvimento de tumores. Na prevenção, o que acontece? Esses pré-bióticos, eu já falei, eles aceleram o trânsito intestinal, então não deixam que as fezes, que é o final do metabolismo, da digestão, então é material tóxico, né? Por isso que a gente vai para o esgoto, por isso que o esgoto tem que ser tratado, exatamente pela presença dessas bactérias orgânicas que transmitem doença, né, que estão nas fezes. Então, essas bactérias precisam sair, as fezes precisam ser eliminadas, e de uma forma regrada. Então, os pré-bióticos fazem isso. E os probióticos? Os probióticos, eles dão bactérias que melhoram a nossa flora bacteriana. E sobre o câncer de mama, como é feito esse tratamento? No câncer de mama, a gente não sabe quem nasceu com um defeito. Existem alguns marcadores chamados BRCA1, BRCA2, que são marcadores para pessoas que têm a família, mãe, avó, tia, primas, irmãs, todas elas acometidas do câncer de mama. Para você evitar, você precisa melhorar os seus hábitos. Isso já está provado cientificamente. Então, é o que você come, e você deve fazer com que haja o maior número de excreção, ou seja, beber muita água, porque você vai excretar, eliminar a água, a urina. Você deve fazer exercício físico para suar. Então a gente sabe que o exercício físico, além de melhorar todo o sistema imunológico, memória, ele evita
muitas doenças, inclusive o câncer de mama, já está provado. Então, você melhorar a sua alimentação, você melhorar a sua hidratação, beber mais água e você fazer exercício físico. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer conversar com a senhora. É um prazer conversar com todos vocês. Bom, Conversa Pública fica por aqui e até a próxima semana.